Oi, gente, tudo bom com vocês? Bora para mais um caso. Mas antes eu gostaria muito de pedir para você, se for possível, curtir, comentar aqui no meu canal para ajudar na divulgação. Desde já eu quero agradecer muito e bora para o caso de hoje. Megan Barroso nasceu no dia 15 de março de 1981. Ela nasceu no condado de Ventura, Califórnia, nos Estados Unidos. A Megan era filha de Kurt e Susan Barroso. A Megan ela tinha mais um irmão, que ele era mais velho que ela, e em 1983 o casamento dos pais dela chega ao fim. Então ela fica morando com a mãe dela, né? E o pai vai para uma cidade ali vizinha mesmo. A Meg, ela tinha uma paixão pela dança que ela herdou da mãe, né? A mãe era dançarina. A Meg, ela se apresentava ali nas regiões onde ela morava, em barzinhos, escolas. Era um hobby que ela gostava muito. Então o tempo passa em 2001, quando a Megan já tinha 20 anos, ela resolve morar com o pai porque ela precisa estudar e trabalhar, né? Ela passa na faculdade, começa a cursar faculdade. Então, para ficar mais fácil do trabalho para a faculdade, ela vai morar com o pai, mas não perde contato com a mãe. Eles eram muito unidos, apesar de, né, dos pais separados. Ela nunca perdeu contato com o pai e a mãe. Então ela começa a trabalhar numa fábrica de costura e fazer a faculdade dela. Ela, ela tem uma amiga, né, muito próxima dela, a Lindsay. No dia 4 de julho, lá nos Estados Unidos, eles comemoram a independência dos Estados Unidos. É uma festa que é tipo o Réveillon aqui pra gente, uma festa muito comemorada, eles soltam fogos de artifícios. Então, nessa data é feriado lá. A Lindsay convida a Megan para elas passarem o dia juntos. Então, elas vão pro parque, passam o dia juntos, elas chupam sorvete. A Lindsay conta que foi um dia maravilhoso, né? E no final da noite, as duas vão para casa, né, da Lindsay, elas tomam banho e uma amiga da Lindsay passa ali para pegá-las para elas irem para uma outra festa. Então, nessa festa ia ter queima de fogos, essa amiga da Lindsay ia jogar glitter, né, que chamava Noite do Glitter. E elas foram para essa festa muito felizes, né? Elas chegaram lá, a Megan já despertou o olhar de um rapaz por nome de John. Ele chega a comentar, né, com a Lindsay quem seria ela. Ele fica encantado com o jeitinho meigo. Ela era uma menina muito bonita que realmente chamava muita atenção, né? Mas quando eles estão ali conversando, acaba o pessoal chamando para ir para a beira da água ali, né? Para eles verem os fogos de artifício. Então ali eles ficam vendo os fogos de artifício, dançando, a amiga joga os glitter. Então tá uma noite muito gostosa. E aí por volta das 2 horas da madrugada, a amiga que elas estavam de carona resolve ir embora. As meninas vão junto, né? Porque elas estavam de carona, então não podiam ficar mais na festa. Aí as duas vão para casa da Lindsay. Chegando lá, a Megan acaba pegando o carro, né? Porque ela precisava ir embora para casa. Mas a Lindsay pede para ela, fala, olha, dorme aqui, fica aqui em casa, amanhã você vai embora. Mas ela disse, não, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. E ela tinha locado o carro, né? O carro dela, o carro da Megan, ele estava estragado, estava no conserto, ela acabou locando um carro e ela precisava entregar no dia seguinte. Fora que ela tinha faculdade, trabalho, era uma menina muito responsável, então jamais ela deixaria de cumprir as obrigações dela, né? Então ela vai embora e esse é o último dia que a Meg é vista com vida. Isso por volta das 4 horas da manhã, um policial rodoviário está indo embora para casa. Ele vê um carro parado na rodovia com as portas abertas e com vários sinais de tiro. Ele vai até perto do carro, né? E verifica que não tem nenhum corpo dentro desse carro, mas que ele está ensanguentado. Então, uma atitude muito suspeita, né? Ele chama a polícia. A polícia chega no local e começa ali, né, investigar. Eles percebem que há muito sangue dentro do carro, muito sangue mesmo, mas fora do carro não tem nenhuma gota de sangue, o que sugere então que a pessoa foi carregada no colo. Dentro do carro também eles localizaram a bolsa da Megan. O zíper da bolsa estava semi-aberto, que indicava que a pessoa tentou pegar o celular para pedir socorro, né?
e tinha um par de chinelo, um pé estava dentro do carro, o outro estava fora no asfalto. E eles, quando eles abrem o porta-luvas do carro, eles localizam o documento de locação, né, do carro que a Megan tinha feito. Então ali tá todos os dados dela. Então eles ligam para essa locadora, né? Eles confirmam os dados da Megan. Então a polícia liga para os pais, pro pai e para a mãe dela, eles chegam rapidamente no local. Aí a polícia explica o que está acontecendo ali, né? Eles explicam que o corpo dela não tá ali, então o pai conta em uma entrevista que ele teve muita esperança mesmo, de que eles encontrassem a Megan em algum hospital, né, que ela tivesse sofrido um acidente, alguém foi ali para socorrer ela, colocou ela dentro do carro. Então ele teve muita esperança. Ele disse que ele ficou até o último momento pedindo, né, para que ela fosse encontrada com vida. Mas a polícia começa ali, né, a investigação. Eles fazem uma varredura por ali pelo local onde foi encontrado, né, o corpo dela. E o corpo dela não, onde foi encontrado o carro, né? Eles fazem uma varredura para tentar localizar o corpo dela, mas sem sucesso. Eles localizam ali também no local projéteis, né, da arma que foi usada no crime. A polícia identifica que é uma K-49. Não é uma arma muito comum, né? Esse rifle é usado por soldados na guerra. Então, isso era uma coisa muito peculiar. A polícia, então, começa a suspeitar de que a Megan poderia estar envolvida com alguma gangue, né? E eles acabaram que fazendo um acerto de contas com ela. Mas aí, no dia seguinte, a polícia resolve chamar a Lindsay para dar o depoimento, né? E a Lindsay conta com detalhes tudo o que aconteceu. Ela, inclusive, cita o nome do John, né? Que tinha tido interesse pela Megan. A polícia chama o John para depor, mas ele é descartado porque ele explica que o único contato que ele teve com ela foi visual ali na festa mesmo. Então a polícia vai, né, nessa linha de investigação que a Megan poderia estar envolvida com algum tipo de gangue e ali foi um acerto de contas. E seguem por essa linha de investigação. Enquanto isso, a polícia está ali procurando, né, por ali pelas redondezas, nessas horas já era né, pelo corpo da Megan, já que ela não foi localizada em nenhum hospital, então eles já procuravam pelo corpo. Mas aí passam dias, semanas, mês, até que exatamente um mês após o crime, um rapaz é preso, né, por tentar invadir uma casa, ali perto mesmo onde tinha acontecido o crime com a Megan. O nome dele é Vincent. O Vincent, ele chega até a polícia chega, né, e prende o Vincent. E quando ele chega na delegacia, ele tem direito a uma ligação, né? Eles têm o hábito lá nos Estados Unidos de, quando a pessoa é presa, ela tem direito a uma ligação, que obviamente que a pessoa liga para um advogado. O Vicente, ele optou por ligar para um amigo, né? Ele fala para o amigo dele assim: olha, é, tem uma sacola dentro do apartamento que é lixo, você pode jogar para mim? Esse amigo, né, ele dividiu o apartamento com o Vicente. O amigo falou para ele, tudo bem, ele explicou que estava preso, que precisava jogar esse lixo, né? O amigo falou que foi até o quarto dele, pegou a sacola e resolveu olhar o que tinha dentro da sacola, né? Porque ele achou estranho uma pessoa ir presa e se preocupar com o lixo do quarto. Ele olha nessa sacola e ele encontra um monte de fita cassete. Isso é coisa, né, de antigamente, a gente assistia filme, tudo em fita cassete. E ele cria uma curiosidade ali, né, de que seria, o que viria a ser aquilo, né, fitas cassetes. Então ele resolve assistir uma das fitas e ele fica horrorizado com o que ele vê. Ele acaba vendo ali que o Vincent ele estava envolvido em ataques, né, a mulheres. Ele amarrava as vítimas, estuprava elas e ainda filmava. Ele não chegava a tirar a vida, né, mas ele ameaçava,
falava para elas que sabia onde elas moravam, conhecia as famílias, então ele voltaria se elas denunciassem ele. E ele fica horrorizado com isso e ele chama a polícia. A polícia que vai até a casa do Vincent é a mesma polícia que está investigando o caso da Megan. Então a polícia chega lá e verifica tudo aquilo, né? Vê assim, eles entram lá na casa e encontram também pertences das vítimas. E eles começam ali a fazer uma varredura e perto do lixo havia uma jaquetinha. Era uma jaqueta verde escuro. E tinha um tiro, né, no abdômen, assim, que dava assim com o abdômen, fechando ela assim, era no abdômen. Então eles pegam aquela jaqueta e perguntam para Lindsay se aquela jaqueta ela reconhecia e ela falou que sim, que era a que a Megan estava usando naquela noite. Então a polícia, com base, né, todas essas informações, todas essas provas, confronta o Vincent. Ele nega, princípio ele nega, ele fala dos outros crimes ali, mas que da Megan ele nega. Enquanto isso, né, uma pessoa passando ali por um morro, ele acaba encontrando os restos mortais da Megan. Ele já tinha se decomposto, era somente a ossada da Megan. Eles encontraram só ela com a parte de cima, né, da blusa, e ela estava sem a parte de baixo, né, a parte de baixo não foi localizado. Ela estava com a mão, né, embaixo da cabeça, assim, o que dava, né, para a polícia entender que não sabia se ela, quando ela foi jogada ali, ela ainda estava viva, porque não dava para identificar realmente o que foi a causa da morte, por causa do estado de, né, já avançado de decomposição do corpo dela. Então, a polícia localiza e o Vincent, ele chega a ser julgado. No julgamento, ele acaba confessando, né, o crime, o que ele tinha feito com a Lindsay. Então, ele conta que naquela noite, o Vincent, ele era um cara, assim, eu vou falar um pouquinho da vida dele, né, para vocês entenderem, né, a dinâmica do caso. Ele nasceu numa família, a mãe era alcoólatra, o pai era abusivo, ele batia na mãe, batia nas crianças, era um lar bem complicado. O pai foi preso mais tarde por abuso a menores, né? Então o pai dele estava preso. Ele saiu muito cedo de casa, começou a namorar uma pessoa. Aquela pessoa, ele começou a ter muito ciúme possessivo, começou a agredir a pessoa, então ela largou dele. Ele já rapidamente ela achou uma mulher muito mais velha que ele, começou a namorar com essa mulher, né? E desse namoro, essa mulher tinha um filho e ele tratava como filho, né? Tratava como filho entre aspas, né? Então essa criança, ele se separa, ele vai brigar na justiça pela criança, que nem filho dele era, mas ele entra na justiça para brigar. A polícia, né, vai verificar, né, esse caso, acaba que encontrando uma criança desnutrida, com marcas de agressão, então tira dos dois essa criança, ela vai para um lar de adoção e os dois vão presos, tanto mãe quanto o Vicente, que queria ser o pai da criança. Eles ficam presos menos de 2 anos e é solto. O Vicente daí ele sai, ele arruma uma outra mulher mais velha e ele começa a namorar com essa mulher. Então, só que ele começa a ficar, com o passar do tempo, ele fica ali um homem muito ciumento, muito possessivo, e começa tudo de novo, a agredir a menina. A menina ficou muito assustada com tudo aquilo, então ela largou dele, ele não aceitava, ela pediu uma medida protetiva, ele ficava insistindo, ele seguia ela, mas ela não queria mais, ela estava com medo dele. Até que uma noite ela ia numa festa na casa dos pais, e ela estava se arrumando toda feliz e o Vicente ficou surtado, porque ele queria falar com ela, ela não deixava, e ele percebeu que ela ia numa festa. Então ele ficou ali nessa estrada à espreita dela, mas quando na verdade quem passou foi a Mega. Então ele ficou ele estava, né, quer dizer, muito irritado com tudo que estava acontecendo, e ele viu ali a Megan uma presa fácil.
Então ele conta que realmente ele desferiu tiros nela, mas ele nega, né, que tenha estuprado. E infelizmente isso a polícia não pôde comprovar, porque apesar dela estar sem as partes de baixo, né, da roupa, o corpo, os restos mortais dela não tinha como identificar. O Vincent, ele foi condenado à prisão perpétua, ele cumpre pena até hoje na cadeia, né? Ele está lá preso até os dias de hoje. E esse foi o caso. Espero que vocês gostem. Quem me acompanhou até aqui, eu peço para você curtir, comentar no meu canal para me ajudar na divulgação. Eu estou postando vídeo todo dia. Eu quero agradecer muito, muito a sua companhia. Um beijo, tchau!